Santo Evangelho, São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. O Evangelho, nesta noite, nos convida a uma reflexão. Se Jesus, com todo amor, acolhe a todos, quem somos nós para discriminarmos este ou aquele irmão? Fiquemos em pé com alegria para aclamarmos o Santo Evangelho. Para Deus e levantar as mãos e declarar a vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário dando glória. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 9, versículo 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Jesus disse: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Veja o Santo Evangelho, amados, amadas. Sentados, amados, amadas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Amados, o que eu falei agora há pouco, com relação ao louvor, o poder do louvor.
O poder do louvor, irmãos. Eu já falei e repito, não é? É sempre bom lembrar, os irmãos esquecem. Uma passagem que está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. Diz a palavra de Deus que toda vez que um demônio, um espírito mau, aqui está escrito assim, olha aqui a igreja, preste atenção, queridos. Está em 1 Samuel 16, versículo 23. Logo depois que Davi foi ungido o novo rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? O rei Saul. Já falei várias vezes, irmãos. Os irmãos esquecem fácil. Rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Mas Saul era um homem que, embora Deus não tirou a unção dele, porque depois que Deus unge uma pessoa, Deus não tira a unção da pessoa. Então a Bíblia diz que Saul, um espírito mau, aqui diz assim, olha, preste atenção, queridos, queridas. Eu fico muito triste quando alguém fala para mim, olha padre, às vezes os irmãos na hora da pregação ficam mexendo no celular, no WhatsApp, enfim. Isso mostra um desprezo não por mim, não se preocupem comigo. É o desprezo pela palavra de Deus, porque eu estou falando aqui, pregando a palavra de Deus. Então é desprezo pela palavra de Deus, consequentemente pelo próprio Deus. Diz a palavra de Deus, 1 Samuel 16, 23. E sempre que o espírito mau de Deus, vamos explicar, não é que Deus tem um espírito mau, mas o espírito mau, ele tomava posse de Saul por permissão de Deus. Deus permitia. Deus permitia. Mas por que Deus permite que um espírito mau se aposse de uma pessoa, padre? Por quê? Deus libertando aquela pessoa do espírito mau, muitas pessoas serão tocadas, vão crer no poder de Deus. E quando o espírito mau toma posse de uma pessoa e destrói a vida da pessoa, Deus permite, porque Deus tem um plano de amor também na vida daquela pessoa. Deus vai libertar aquela pessoa. Deus vai libertar aquela pessoa. Mas Deus permite. Por quê? Quando você vê, constata com seus olhos o que o demônio faz na vida de uma pessoa, você não quer se envolver com ele. Você se afasta dele. Você luta contra ele. A Bíblia diz aqui, e sempre que o espírito mau de Deus, ou seja, que Deus permitia, não que Deus tenha um espírito mau, Deus é santíssimo, mas era a permissão de Deus. Deus permitia que aquele espírito mau se apossasse do rei Saul. Saul ficava, irmãos, surtava, quebrava tudo, queria matar Davi. Aí o que diz a palavra de Deus? Olha lá, vamos aprender, a igreja, o poder do louvor, irmã. Davi tomava a harpa. Davi era músico, era um excelente músico. Davi tomava a harpa e tocava. Davi dedilhava louvores a Deus. Saul acalmava-se pelo poder do louvor a Deus. Irmãos, guarda o que eu vou falar agora. O louvor a Deus agride o demônio. Agride o demônio. Por isso que ele não permanece no lugar onde existe louvor. Ele não consegue permanecer. E se o demônio não permanece a obra dele. Falsa enfermidade, depressão, espírito de suicídio, falta de prosperidade, confusão, perturbação, nada disso permanece no lugar onde existe o poder do louvor, igreja. Mas ele não suportava e ele ia embora. E Saul se acalmava.
Querem um outro exemplo, irmãos? O poder do louvor. Capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam numa prisão na cidade de Filipos. Meia-noite, tudo escuro. Eles estavam machucados, acorrentados. Meia-noite. E eles começaram a louvar a Deus. Irmãos, eles estavam acorrentados, machucados, famintos, sedentos, cansados, humilhados. Mas eles não ficavam murmurando, reclamando. Não, o que eles fizeram? Olha o que nós devemos aprender de Paulo e Silas. Eles louvavam a Deus, começaram a cantar a Deus. Por isso, que ninguém venha tentar convencer. Eu não canto, eu não tenho ânimo para louvar a Deus, porque eu estou passando problemas, porque eu estou passando tribulação. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam numa situação terrível naquela prisão. Mas Paulo sabia que pelo poder do louvor o milagre iria acontecer em nome de Jesus. Como aconteceu? Meia-noite. Você tem problema? Tem problema? Tem tribulação? Paulo e Silas estavam presos, com fome, com sede, cansados, sujos, machucados, feridos, acorrentados, numa prisão nojenta, numa prisão fedorenta, numa escuridão total. Eles também tinham problemas, mas louvavam a Deus. E a Bíblia diz que eles louvavam a Deus de tal maneira que os outros presos ficavam ouvindo naquela escuridão. Como diz aquela linda canção: o terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me prendem vão cair. Quando não há o que fazer, e é tão grande a tua dor, levante as mãos para o céu, adore ao Senhor. É isso que acontece. Isso continua. Eles levantaram as mãos, louvando a Deus. Continua isso. Mais baixinho. É o poder do louvor, irmãos. O louvor acalma, olha isso. Só levanta o volume um pouco. Olha o louvor, o poder do louvor. Feche os olhos um momento. Olha que bonito. Olha que lindo isso. Feche os olhos. Imagina Paulo e Silas naquela prisão suja, fétida, à meia-noite, louvando a Deus, cantando a Deus. Parecia que tudo estava perdido. Vai acontecer e o impossível vai, porque não há barreiras onde há adoração. Porque não há barreiras, porque não há barreiras, porque não há barreiras onde há adoração. Aleluia, que lindo isso. Por isso que eu não aceito um cristão que está passando por uma tribulação. Como eu falei agora há pouco, meu Deus, um momento de tanto poder, de tanto louvor, profetizando, profetizo. Tem irmão de braço cruzado, enquanto o louvor diz: levante as mãos, profetiza. Profetiza a bênção, profetiza a cura na vida deste irmão, na tua própria vida.
vai sair da igreja pior do que entrou. Vai sair da igreja pior do que entrou. Irmãos, o louvor expulsava demônio. Por isso que eu não entendo, sinceramente, não entra na minha cabeça isso de alguns, a atitude de alguns. Deus habita nos louvores. Quanto mais você louva a Deus, quanto mais você adora a Deus, aprendamos com Davi, 1 Samuel 16, 23, aprendamos com Paulo e Silas, Atos capítulo 16, poder do louvor. A Associação Leão de Judá, ela é essencialmente de adoração a Deus, de louvor a Deus. Louva, canta, glorifica. Deus habita no meio dos louvores. Agora tem irmão que, eu não venho à Eucaristia hoje porque eu não estou muito bem, padre, porque eu não estou me sentindo tudo bem. Se a pessoa às vezes não está muito bem fisicamente, acontece, é claro. Não, mas eu estou com uma tristeza no meu coração, padre. Eu estou com uma perturbação. Então eu nem vou hoje da igreja. Então fica em casa, chorando, choramingando, se sentindo um coitado, uma coitada. É isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer. Que você se sinta um coitado, uma coitada. Tem algum coitado aqui na igreja, sim ou não? Tem coitado na igreja, sim ou não? O único coitado que eu conheço é Satanás, que perdeu o céu. Então para de se sentir um coitado, uma coitada. Deus te ama, Jesus te ama. Você é precioso para Deus, aleluia. Por isso canta. Está chorando, canta. Não baixe a guarda. Coloca o louvor no carro. Vai para o trabalho ouvindo louvor. Fica no trabalho ouvindo louvor. Anda pela rua ouvindo louvor. Faz o teu serviço ouvindo louvor. Vai cantar ouvindo louvor. Esses dias eu tenho ouvido muito esse louvor do Regis Danese, Profetizo. Que tremendo isso. Tremendo. Veja a primeira leitura, irmãos. Deus, Ele constituiu vários ministérios da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos. Para o aperfeiçoamento dos cristãos. Hoje celebramos São Mateus. Por isso que estou usando essa cor vermelha, lembrando o sangue que Mateus derramou por amor a Cristo. E você, irmão? E você, irmã? Qual é o seu lugar na igreja? Eu descobri meu lugar na igreja. Eu sou presbítero. Temos os ministros, os acólitos, os levitas, ministros de louvor, os ministros da Eucaristia, ministros da palavra. E você, meu irmão? Qual é o seu ministério na igreja? Nós precisamos, na oração, ministério da acolhida. São tantos ministérios na igreja. O que você pode fazer por amor a Cristo? Jesus já fez tudo por você naquela cruz. 6 horas pendurado numa cruz. O que você faz por Ele? O que você pode fazer por Ele? Hoje no Evangelho, o Senhor Jesus, Ele vê um homem chamado Mateus ou Levi. Mateus e Levi, mesma pessoa. Era cobrador de impostos. Jesus olha para ele. Todos desprezavam Levi, Mateus. Jesus o chamou. Entrou na casa dele. Ele foi criticado. Mas Jesus diz: eu vim para os doentes. Jesus é o médico. E eu pergunto aqui: quem aqui não está doente? Quem aqui não precisa de cura? Quem aqui não precisa de libertação? Quem de nós? Eu preciso. Eu preciso. Você não precisa? Quem aqui não precisa de cura? Quem aqui não precisa de libertação? O Senhor Jesus, Ele diz claramente aqui, irmãos, no capítulo 9 de Mateus, quando Ele chama Levi.
não são os que estão bem, que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus quer a misericórdia e não o sacrifício. Diga: Senhor Jesus, Tu és o meu médico, eu sou o Teu paciente. Cuida de mim, Jesus. Cuida de mim, Jesus. Cuida de mim. Eu estou doente. Eu preciso desta cura. Eu preciso de libertação. Cuida de mim, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Quando vai acontecer, e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há. Porque não há barreiras. Porque não há barreiras. Porque não há barreiras. Porque não há barreiras onde há adoração. Amém.